Boa noite, gente. Muito alegre, feliz pelo convite que me foi feito, mais uma vez, para estar nessa casa. Com certeza repleta de amigos espirituais que vieram ouvir, porque muitos partem, depois quando estão do outro lado, é que sente a necessidade e a falta que fez em não participar de algum segmento religioso, seja ele qual for, para poder aprender, evoluir, crescer, para chegar do outro lado com alguma bagagem. E é muito importante o que o nosso amigo acabou de dizer sobre a doação de roupas. Aí eu pergunto a nós aqui que estamos encarnados, como espíritos, quantas roupas nós temos? Como espírito, temos uma só, né? Que é a nossa matéria. Aí a gente abriga a matéria de várias formas, de várias cores, de vários modelos de roupa, mas espiritualmente nós temos uma roupa. Então por que nós teremos que ter 3, 4 guarda-roupas lotados, abarrotados de roupa, se a necessidade não é tanta? Que nem minha esposa às vezes brinca comigo, às vezes fala, nossa, que relógio bonito, quantos pulsos você tem? Nossa, sapato bonito, quantos pares de pé você tem? Então a gente olhando tudo isso, a gente vai notando o egoísmo, a falta de consciência, a falta de confraternização com os amigos mais necessitados. Tudo isso a gente tem que parar, olhar e refletir. Esse tema também pelo qual a casa me pediu para falar hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que é honrai pai e mãe. E eu começo dizendo, qual o significado de honrar pai e mãe para nós que ontem fomos filhos e nos dias de hoje nós somos pais? Ao preparar esse trabalho, eu comecei a me defrontar com o meu passado. As pessoas falam, passou, passou, mas eu costumo dizer que o homem ou a pessoa que esquece o passado não tem futuro. Porque tudo aquilo que ele aprendeu, se ele chegou a essa idade com 60, 50, 70 anos de idade, ele teve um aprendizado e tem que levar para a espiritualidade ou então passar para os outros. Porque senão de que adiantaria uma pessoa se formar professor e chega numa sala de aula e não passa aquilo que ele aprendeu para os alunos? A mesma coisa nós. Então me fez aqui refletir um pouquinho, fiquei até um tanto quanto meio que, não vou dizer revoltado, fiquei um tanto quanto triste quando preparei, mas depois a doutrina nos acalma, nos mostra por que nós estamos passando por isso. Porque nesse capítulo aqui, do capítulo 14 do Evangelho, eu me colocando, eu comecei a imaginar que o que eu fui como filho e o que eu fui como genro, hoje eu não recebo 1/10 do que sou como pai ou como sogro. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Que tudo que eu fui lá atrás, hoje eu não estou recebendo aquilo que eu fiz. Só que lá atrás eu não tinha o entendimento da doutrina, hoje a gente tem o entendimento da doutrina. Então faça aos outros aquilo que gostaríamos que você fizesse. Ou faça bem a alguém sem esperar o retorno. Então isso me acalmou um pouquinho, me deixou um pouquinho mais, como dizer assim, um pouquinho mais light, um pouquinho mais calmo. Mas, pois bem, honrai pai e mãe. Foi no Monte Sinai que Moisés, antecedendo a vida de Jesus e por inspiração divina, através das leis de Deus, ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos. E dentre eles o 4º mandamento, que é, honrarás a teu pai e a tua mãe a fim de teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor Deus te há de dar. Então isso aqui já me confortou. Quando eu li isso aqui já me confortou. Eu falei, opa, né? Já estou mais tranquilo. Honrar a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade de amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo se não amar pai e mãe. Se a pessoa não tem o amor, o carinho, a dedicação com o pai e com a mãe, como ele pode ter com o vizinho, com o seu semelhante? Se aquele que lhe deu a vida, ele não lhe dá o carinho nem o amor.
Honrai seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, mas assisti-los nas necessidades, dar-lhes, proporcionar-lhes o repouso necessário na velhice, cercá-los de carinho, de amor, de atenção, como fizeram por nós em nossa infância. Então, tudo aquilo que nós fizemos por eles, a gente espera esse retorno. Mas não cabe a nós julgá-los, se eles vão fazer ou não fazer. Se vão ser o mesmo que nós fomos para eles, não vamos nós julgá-los. Honrai pai e mãe é agir em conformidade com as leis de Deus, em uma atitude nobre, de zelo e de carinho. Não se deve considerar pai e mãe os responsáveis pelo nascimento de um ser, mas também as pessoas que fazem e fizeram esse papel em suas vidas. Ou seja, a gente costuma dizer, né? O pai e a mãe, os avós também participam do crescimento e da educação. Os tios também participam. Os padrinhos eles consideram como segundos pais. Então não é somente o pai e a mãe, é aqueles que envolvem naquele ciclo daquele ser que ali acabou de chegar. São seres que acolhem com todo o amor e carinho para o desenvolvimento das aptidões do indivíduo. Tudo é planejado para que o convívio familiar seja uma experiência intensa, educativa e de muito aprendizado e amor. Aquele elo de ligação entre filho e pais. Normalmente, pais e filhos reencarnam com o propósito de ajustes, espíritos que precisam se perdoar e aprender a amar. Então, não é por acaso que estão ali dentro do mesmo teto, no mesmo laço sanguíneo. A cada reencarnação é um novo recomeço, um reencontro com aqueles que se têm algo a aprender e a ensinar. A criança tem a aprender e os pais a ensinar. Os familiares são os primeiros para começar o relacionamento e as experiências. E nosso lar o primeiro ambiente de convivência humana. No lar, as experiências humanas são mais complexas. O amor ao próximo deve ser exercitado dentro do lar, onde são desenvolvidos valores elevados de sentimentos e de razão. Ou seja, aquilo que a gente sempre diz, a educação vem do berço. Começa dentro do lar. Para o pai, para os pais, aqueles que sem recursos, que fizeram de tudo para dar o melhor para os seus filhos e que se mostra a verdadeira piedade filial. E é dever dos filhos fazer um grande esforço, dar-lhes os pais, no mínimo, apenas o necessário, para não passarem necessidade e nem fome, enquanto os filhos não se privam de nada. Ou seja, os filhos têm tudo. Uma boa comida, uma boa alimentação, um bom lar, um bom aconchego, mas os pais são relegados à própria sorte. Ou que recolhem os pais a um quartinho modesto, enquanto se reservam o que há de melhor e mais confortável. Nós temos um quartinho ali no fundo, vamos colocar o papai lá e vamos deixar ele lá naquele quartinho do fundo. Nós estamos bem aqui, uma cama nesse frio bem aconchegante, bem quente, um ar-condicionado, um chuveiro quente, uma alimentação boa. E a gente vai deixando ele lá, vamos ver o que acontece. E isso me faz lembrar agora, nosso amigo falou, do André Luiz, falou das casas do Bezerra de Menezes, ali na Penha, que acolhem, que tem ali também um lar para idosos, muitos deles ali deixados à própria sorte pelos próprios filhos, pelos quais deram uma vida de pouco recurso para a sobrevivência deles, e agora, na hora que esperam um retorno, são deixados de lado, jogados à própria sorte. Deve-se atentar para que o positivo é registrar as coisas simples e boas,
fazer as contas de todas as dávidas já recebidas, o privilégio de ter um núcleo de afeto e acolhimento. Ninguém está aqui para julgar os erros dos seus semelhantes. Quem somos nós para julgar? O único que julga mesmo é o nosso Pai Criador. Deve-se promover o acolhimento, o respeito, tentar suprir as necessidades, proteger a integridade física e emocional, reconhecer a dignidade e jamais desejar o mal, que infelizmente o mal ainda supera o bem. Por quê? Porque o mal faz barulho e o bem é silencioso. Quando todos nós aqui na Terra olharmos o bem como uma ferramenta de amor, de carinho, de apoio, uma âncora para todos nós, o mal vai deixar de existir. O amor é o agente transformador que está presente nos pequenos gestos. Se errou, acredite, o amor será sempre maior que o tamanho dos erros ou das falhas. Pode ter errado quantas vezes for, mas o amor supera. O amor é aquele que transmite a alavanca do apoio, do alicerce, da sobrevivência, do amparo que faz com que a pessoa possa seguir a sua trilha. Amar a si próprio e ajudando no envelhecimento de pai e mãe com mais saúde, dignidade, carinho e amor é muito mais do que se dá somente a atenção. Não relegando os mais ínfimos aposentos da casa, como eu disse. Tira da casa principal e joga para um quartinho lá no fundo. Para não os deixarem na rua enquanto reservam o que há de melhor. Por que, que a gente vê, a gente analisa, a gente vê no nosso dia a dia os filhos abandonarem os pais como se fosse uma roupa velha, como se fosse um trapo que não tem mais serventia, jogado assim à própria sorte. Aqueles ainda questionamos agora sobre aonde as pessoas deixam os mais idosos nos asilos. Pelo menos ali ainda tem um abrigo, tem uma alimentação, tem um cuidado. E esses que abandonam a própria sorte? Devemos agradecer sempre a prática e os ensinamentos do Evangelho, sendo mais paciente e caridoso, promovendo o bem com a intenção de agir de maneira mais justa e adequada. Siga caminhando e honrando o pai e a mãe, com consciência, com atitudes reais no nosso cotidiano. Atenção! E para os pais que residem com os filhos, que isso acontece muito, muitas das vezes por negligência nossa, como pai, mas na maioria das vezes como também dos filhos. Para os pais que residem com os filhos, que jamais sejam descarregados sobre eles nenhum trabalho ou tarefa da casa. Vem morar comigo, meu pai e minha mãe, enquanto eu saio, enquanto faz isso, faz aquilo, você cuida da casa, você limpa, você cozinha aí. Eu vejo muito por aí, não sei vocês, mesmo na vizinhança de casa a gente depara com essa situação. Mas quem somos nós para questionar? Quem somos nós para julgar? Se só Deus é que pode nos julgar. Aí eu pergunto a vocês, cabe aos filhos descarregar sobre eles os trabalhos da casa? Cabe aos pais já velhos e fracos serem os servidores dos filhos jovens e fortes? Não, né? Sua mãe alimentou com leite enquanto estava no berço. Quantas noites passou acordada em vigia quando estavam doentes? É estreitamente necessário que os filhos não se esqueçam dos cuidados dedicados que eles receberam. O ressarcimento é sagrado. Só assim esta piedade filial é aceita por Deus. Então, se os filhos não tiverem esse aceite, essa piedade com os pais,
retribuir tudo aquilo que os pais ou a própria mãe fez, essa piedade é aceita por Deus. Caso contrário, vão pagar por aquilo que estão planejando fazendo. Como a gente diz, ter o livre-arbítrio. Haja da maneira que quiser agir. Ai daqueles filhos que esqueces aos que sustentaram no seu momento de fraqueza material, que impuseram duras privações para assegurar o seu bem-estar. Quantas vezes os pais se privam de muitas coisas para favorecer os filhos? Eu passo por isso. Eu passo por isso. Dentro do meu lar. Vou dar como um exemplo. Ó, a gente tem uma consulta médica, tipo 1h da tarde. Então nós vamos sair daqui meio-dia em ponto para dar tempo de chegar lá 1h. Mas se for meio-dia, o telefone tocar, for o filho, vai sair 12h15 e a pressa acabou. Eu passo por isso. Passei hoje. Acabei de comentar, não foi? Tinha um médico em Guarulhos, ó, vamos sair daqui meio-dia. Quando foi 2 minutos para meio-dia, o telefone tocou. Saímos 12h15. Cheguei a uma correria lascada. Trânsito parado e horário chegando e a consulta do médico. Livro dos Espíritos, pergunta 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhe dar a vida física? E a resposta é a seguinte: somente a vida física, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido ou ignorante pode ter filhos inteligentes e vice-versa. É como diz no começo, é dentro do lar que são os ajustes. Quantos lares a gente vê aí que tem uma família de 4 ou 5 filhos, todos eles bons, caridosos, estudiosos, mas tem uma ovelha negra. Ou vice-versa, uma família totalmente desequilibrada, desajustada, desunida, mas tem um ser equilibrado que tenta fazer a união. Pergunta 204 do Livro dos Espíritos. Sabemos que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Não poderia ser de outra maneira, é a resposta. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Então isso aqui faz crer o quê? Que hoje nós estamos aqui, dentro do mesmo lar, aquelas 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Já tivemos lá atrás pai, mãe e 2 filhos. Vamos ter na frente, se não recorrermos, se não reajustarmos todas as nossas dívidas e divergências nessa reencarnação, que é humanamente impossível que isso aconteça, vamos estar juntos no mesmo lar novamente. Talvez com roupas diferentes. Eu posso estar com uma roupa feminina e a minha esposa numa roupa masculina e continua a jornada. A pergunta 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce. E muito. Como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso, pois os pais têm a missão ou a tarefa de auxiliar no desenvolvimento e na educação dos filhos. Isso é para os pais uma tarefa, se nela falhar, será culpado. Será que a gente falhou ou está falhando? Será que nós estamos derrapando nos ensinamentos? Na pergunta 582, também do Livro dos Espíritos, que tem muita coisa sobre esse assunto de pais e filhos, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Ali fala muito em missão.
Eu não sei o que vocês acham. Eu acredito que nós não somos missionários, nós somos tarefeiros. Missionário é uma coisa muito mais elevada, uma coisa mais digna. Não que nós não sejamos dignos, mas eu acho que para nós cabe mais uma tarefa do que uma missão. É uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sobre a tutela dos pais, para que esses a dirijam no caminho do bem. Ó a responsabilidade que cai sobre nós, né? Quem não conhece a história do Sigismundo, né? Quer história mais assim compactante do que a do Sigismundo? O que a gente pode fazer? E a espiritualidade amiga, eu falo amiga porque ela compartilha com a gente. Conhece esse livro, Ângela? Então, peguei ali para dar uma olhadinha, gozado, né? É que nem o sinal verde, é que nem o minuto de sabedoria, pum, abri. Estava mostrando para o irmão ali. Um novo ser está surgindo. Dizem que depois de todas as crises em momentos difíceis, situações adversas pelas quais todos passamos, saímos sempre mais fortes, renovados e mais esperançosos. Este é o nosso convite a você, caro leitor, que possa verdadeiramente compreender que o momento atual é um convite sublime a todos nós, a um novo olhar, uma nova percepção das coisas, do entendimento que nada acontece e dura para sempre, que não estamos só e jamais desamparados, que Deus tem um amor infinito para cada um de nós. Afinal, qual pai vai querer o mal de seus filhos? Ele é compaixão, amor, sublimidade e nos sugere sempre um caminho novo, o nosso testemunho nas horas mais amargas, na sua certeza. Ó, caiu, peguei, abriu e veio esse. A espiritualidade, né? Sendo cúmplice da gente. Não, fala mais isso aqui também. E no livro, e na visão espírita, há duas espécies de família sobre a nossa visão espírita. As famílias espirituais, que são duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam-se em diversas experiências nos planos físicos e espirituais, ou seja, tanto cá como lá. O que Deus uniu, o homem não separa. Já as famílias corporais, aquelas que são formadas por interesses financeiros e muitas das vezes físicos, são frágeis, como a própria matéria se acaba com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente, ainda na presente encarnação. Ou seja, sabe aquela união carnal por interesse físico, pela beleza física, ou por interesse material, financeiro? Quando a beleza acaba, acaba o convívio. Quando o dinheiro acaba, acaba o convívio. Ou seja, acaba o amor, se desfaz a família. Não é aquela família espiritual que já veio de lá programada, preparada para conviver. Nos momentos de dor, de dificuldade, na saúde, na doença, como a gente fala na frente do Padre. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Amando-te, respeitando por toda a eternidade. No livro do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim: assegura que é razoável utilizar os termos família e parentela. A família é aquela que constitui o símbolo dos laços eternos de amor, enquanto a parentela significa o caminho de lutas, por vezes angustiado, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, unindo-as na liga divina do amor para a eternidade. Caminho, Verdade e Vida, pelo Emmanuel.
E a pergunta que fica para nós: como honrar nossos pais? Devemos fazê-lo segundo a nossa consciência, honrar os seus desejos, mesmo que eles não expressem verbalmente. O que devemos fazer se nossos pais nos pedem para fazer algo que acreditamos e que estamos vendo que está errado? Ou que não concordamos? Devemos sempre obedecer às leis de Deus, analisando sobre o crivo da razão, ou fazermos ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Ou nos colocarmos na posição de pais e avaliar como gostaríamos que nossos filhos se portassem, assim diante de uma situação semelhante. Muitas das vezes não recebemos de nossos filhos o que gostaríamos de receber. Alguns pais, é bem verdade, descuidam-se dos seus deveres como pais e não são para os filhos o que deveriam ser. Põe os filhos no mundo e entrega na mão de Deus. Mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos, e não cabe a cobrança, pois talvez eles mesmos merecessem que assim fossem. Os filhos devem, além do amor, acrescentar respeito, atenção, docilidade, assistência na velhice, disposição para atender de forma voluntária às suas situações. Portanto, valorize seus pais. É muito comum ouvir relatos de filhos arrependidos no leito de morte de seus pais. Aí é como diz o outro, aí é tarde, né? Não fez em vida, vai tentar fazer agora no desencarne? Pode até ser, porque a espiritualidade ajuda, auxilia, ampara, mas é mais difícil. Os lamentos são muito parecidos. Existe a culpa por não ter escutado seus conselhos, por não ter dado a atenção necessária, e até mesmo por desentendimentos que se mostram irrelevantes. É fato, nem sempre as ideias e entendimento dos filhos serão os mesmos dos pais, e nem sempre os pais estarão com a razão. No entanto, o mandamento diz: honre seus pais. Não se honra alguém a contragosto. Essa valorização está relacionada à honestidade, ao auxílio e à empatia. Porque muitas das vezes os pais querem para a gente algo que a gente vê que não é o melhor para nós. Mas muitas das vezes a gente aceita porque a gente fala, é uma pessoa mais vivida, é uma pessoa que já tem uma vivência, tem mais conhecimento. Mas não é toda aquela vivência que os pais tiveram que é a verdade. Às vezes, aquela vivência que um filho está tendo hoje é a melhor. É a mais sensata. É a mais correta. É aquela que pisa no nosso calo e nos mostra o caminho a seguir. Aqui, ó. Trouxe aqui uma mensagem, um relato que vem muito, mas muito a calhar com o tema de hoje. O tema desse relato chama-se Tigela de Madeira. Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e o netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passos eram vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas caíam da colher e rolavam pelo chão. Quando pegava o copo de leite, ele derramava sobre a toalha da mesa. A mão trêmula balançava o copo. O filho e a nora irritaram-se
com a bagunça. Precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho para a esposa. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Então eles decidiram colocar uma pequena mesa num cantinho da cozinha. Ali o avô iria comer sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa, em paz e com satisfação. Desde que o velho quebrara 1 ou 2 pratos, sua comida agora era servida numa tigela de madeira. Quando a família olhava para o avô, sentado ali sozinho no cantinho, às vezes ele tinha os olhos cheios de lágrimas. Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram de repreensões ásperas, quando ele deixava um talher ou a comida cair ao chão. O menino de 4 anos de idade assistia a tudo em silêncio. Uma noite, antes do jantar, o pai percebeu que seu filho estava sentado num degrau, manuseando alguns pedaços de madeira. E ele, com muito carinho e delicadamente, perguntou ao filho: "O que você está fazendo?" O menino respondeu docemente: "Estou fazendo uma tigela de madeira para você e a mamãe comerem quando eu crescer." O menino sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram sem palavras. Então lágrimas começaram a escorrer dos olhos do casal. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite, o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente conduziu-o à mesa junto à família. Dali para frente, até o final dos seus dias, o avô passou a comer todas as refeições com a família. E por alguma razão, o filho e a nora não se importavam mais quando um garfo caía, ervilhas rolavam pelo chão ou quando o leite era derramado e a toalha da mesa se sujava. Aí vemos que não tem idade para percebermos o que é certo ou errado. Temos sim, é de tratar as pessoas como gostaríamos que elas nos tratassem. É aquilo que a gente fala, né? Tudo que a gente manda, a gente recebe. É como um bumerangue, a gente lança, ele vai girar e vai voltar para nós. Se eu pratico a caridade, eu vou receber a caridade. Se eu pratico a maldade, eu vou receber a maldade. Se eu me abaixo e pego um monte de lama para tirar em alguém, eu fui o primeiro a me sujar. Atenção, cuidado, paciência, amor, carinho. Independente da atitude dos pais ou dos filhos, é o que nós devemos ter, é o que nós aprendemos, é o que o Evangelho nos mostra e é o que Jesus nos aconselha. Então, esse foi um pouquinho de honrar pai e mãe, que está no Evangelho, que é longo, é extenso. No Livro dos Espíritos também é longo, é extenso, mas eu filtrei algumas coisas só para ilustrar para nós, para a gente poder se conscientizar um pouquinho do que é honrar pai e mãe. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, nos auxiliar, guiar sempre nós no caminho do bem. E um obrigado pela atenção e uma boa noite a todos.